Questão 17. Abordando a competência 8. Resolver situação problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Bom, nessa questão do Enem de 2014, fala-se da alimentação de gado de corte. E aí, bem em resumo aqui do enunciado, essa figura apresenta o lugar onde os gados se alimentam, tá? Como se fosse o prato deles. Uma bacia, enfim. Chama-se de silo. Está aqui os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é o prisma reto trapezoidal. Essa informação é bem relevante, tá? Lembrem de sempre sublinharem quando encontrarem uma observação relevante. Sublinhar, fazer esses riscos aqui, né? Ó. Cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal. Professor, o que é um prisma reto trapezoidal? Ora, gente, lembra que eu falei agora há pouco da definição do prisma? O prisma é um sólido que possui duas bases congruentes, duas bases do mesmo tamanho. Aí você pode dizer, professor, mas aqui tá estranho, viu? Esse retângulo aqui de cima, ó, ele não parece ter o mesmo tamanho desse retângulo aqui de baixo. E aí, cuidado. Eu acabei de falar para vocês que vocês não devem se confiar na figura. Se o enunciado diz uma coisa, vamos pelo que está dizendo o enunciado. Porém, é errado pensar que esse prisma tenha como base superior esse retângulo e base inferior esse outro retângulo. É errado pensar isso. E aí por isso que ele diz que é um prisma reto trapezoidal. Reto tem a ver com 90 graus, tá? Trapezoidal vem de trapézio. Ah, então prisma tem duas bases e essas bases têm formatos de trapézios. Então você pode ver que aqui na frente tem um trapézio, ó, e ali atrás um outro trapézio, como se fossem as partes laterais desse silo. Mas aí que está a grande sacada. Geometricamente, a gente acaba representando, na maioria das vezes, um prisma colocando as bases congruentes como sendo a parte de cima e a parte de baixo. Mas não é verdade que precisa ser assim. Ele pode estar em qualquer posição. E aí, nesse caso, acontece exatamente isso. Uma base trapezoidal, uma base na forma de trapézio está do lado aqui e a outra lá do outro lado. Bom, dito isso, o enunciado ainda diz que esse silo, né, tem 2 metros de altura. Gente, a altura está representada por qual letra aqui? Bzão, Bzinho, C ou H? Me diz aí no chat. A altura é a letra H. Muito bem. Altura, letra H. Então, a altura tem 2 metros, então esse H vale 2. 6 metros de largura. 6 metros de largura de topo. E aí, largura de topo é quem? É Bzão, Bzinho ou C? Largura de topo. Tá claro, esse aqui tá fácil, né? Bzão, né? B maiúsculo. Muito bem. 20 metros de comprimento. Qual seria a letra? 20 metros de comprimento. Se Bzão é a largura do topo, 20 metros de comprimento não é Bzinho. 20 metros de comprimento é o C. Ok? E aí, note que esse C, o 20 metros de comprimento, ele é, na verdade, se a gente olhar para o prisma, a altura do prisma, né? Ele é a altura do prisma. Mas no silo, ele representa os 20 metros de comprimento. Bom, falta a medida do Bzinho. Aí o enunciado faz uma charadazinha para a gente chegar à conclusão de quanto mede Bzinho. Ele diz que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Eu acho que ele podia ter dito logo qual era o valor de Bzinho, tá? Mas quem elaborou essa questão quis deixar ela um pouquinho mais difícil e, ao invés de dizer de cara quanto media a
a largura do fundo, colocou na forma de charada. Vocês arriscam dizer aí para mim no chat quanto mede Bzinho? Já que K4, vamos ver. É dito que cada metro da altura do silo, a altura do silo é esse H. Cada um desses 2 metros, para cada um desses 2 metros, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Não são 2 metros? Para cada um desses 2 tem meio metro a mais. 2 vezes meio, 1 metro a mais do que a largura do fundo. A largura do topo tem 1 metro a mais do que a largura do fundo. Então é quanto a resposta, Lucas? 5, né? Muito bem, muito bem. Então note que foi uma charadazinha que quem elaborou a questão, né, poderia ter sido logo bondoso e dito que essa medida era 5, mas que faz a pessoa perder um tempinho aí para ter a certeza que B é 5 mesmo. Enfim, com essas medidas, a pergunta é, sabendo que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse silo, após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é. Em outras palavras, o que está sendo perguntado aqui é o volume desse sólido. Ok? Está sendo perguntado isso aqui, em outras palavras. Então, vamos calcular isso. Ali a figura, com as medidas que a gente já considerou. E aí, para calcular o volume desse sólido aqui, eu vou usar a fórmula do volume do prisma, já que ele é um prisma. A fórmula do volume do prisma é a área da base vezes a altura. Professor, por que é a área da base vezes a altura? Em um outro momento, a gente vai revisitar esse conteúdo, certamente, e aí eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Tem a ver com o princípio de Cavalieri, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, vamos usar a fórmula. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base aqui não é o retângulo. A base do prisma é a base do prisma é a área de um desses trapézios, já que esse prisma é um prisma trapezoidal, tá? Tem base na forma de trapézio. Então, a área da base é a área de um trapézio. E a altura, eu acho que eu já disse para vocês, certeza que já disse, a altura é 20. Então, a área da base é a área do trapézio, a altura é 20. Vamos calcular a área do trapézio. Também a outra fórmula que a gente vai depois formalizar, né? De maneira mais rigorosa, vamos compreender por que essa fórmula é assim. E aí a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Já temos essas informações todas na figura. O Bzão é 6, o Bzinho é 5 e essa altura é 2. A altura do trapézio, tá? A altura é 2. Então, Bzão é 6, Bzinho é 5, a altura é 2. Dá para cancelar esse 2 com esse 2, sobra 6 mais 5, que dá 11. Então, a área do trapézio é 11 metros quadrados. Vezes 20 metros, 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. E aí, que maldade! Cuidado, não marca a letra D. Não é 220 a resposta. Como não, professor? Está errado aqui? Não, não está errado. O volume do prisma é 220 metros cúbicos. Mas o que nós queremos é a quantidade em toneladas. Tá? A quantidade máxima de forragem em toneladas. Então, eu tenho que pegar essa informação, que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, e fazer uma regrinha de 3 aqui. Se 1 tonelada é 2 metros cúbicos, quantas toneladas correspondem a 220 metros cúbicos? Tonelada cancela com tonelada, metro cúbico com metro cúbico. Esse 2 multiplica o x, 2x. Esse 1 multiplica 220, 220. 2x igual a 220, passo 2 dividindo. 110, exatamente, Isaac. Então, letra A. Beleza?
Ok, então para encerrar essa questão, se não tiverem dúvidas, tenho agora com você, bem parecida com essa questão, só que ao invés de ser um prisma trapezoidal, eu peguei uma esfera, tá? E dentro desse contexto aqui, eu expliquei mais ou menos por que tinha que ser uma esfera. Mas aqui, eu queria só me pegar rapidamente, para a gente encerrar esse vídeo, e dizer a vocês que é surpreendente como essa questão agora com você se relaciona com a questão agora com você anterior. Lembra que na questão agora com você anterior, eu falei sobre a anticlépsida? É surpreendente observar. Para resolver essa questão, basta calcular o volume da esfera de raio 10. É impressionante observar como a resposta do volume da esfera é igual à resposta da questão 16, em que eu peço o volume da anticlépsida. Tá? E aí, quando nós formos estudar geometria espacial de maneira um pouco mais rigorosa, vou mostrar para vocês porque que esses volumes são iguais. Ficou claro? A resposta da questão 17 é numericamente a mesma da questão 16. Porque lá na questão 17, eu disse que esse diâmetro aqui, eu disse na verdade que a altura, né? A altura era 20. Se o diâmetro é 20, já que o cone é o cilindro equilátero, se a altura é 20, o diâmetro também é 20. Logo, o raio é 10, igualzinho ao raio dessa esfera, tá? Que tem a mesma altura, e que é 20, né? 2 raios. Enfim, e aí o volume é o mesmo. Impressionante, tá? Mas cenas do próximo capítulo.